Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Na aula passada, nós estávamos falando da Santa Missa e terminamos na proclamação do Evangelho, né? Ainda não terminamos a primeira parte da missa, que é a parte da liturgia da palavra, né? A liturgia da palavra ela se encerra praticamente com a homilia, mas tem ainda dois apêndices, podemos dizer, que é a profissão de fé e a oração dos fiéis. Mas vamos por partes. Primeira coisa, uma visão geral da liturgia da palavra, que é o seguinte: a missa ela é dividida em duas partes, não é? Essas duas partes da missa, elas eram chamadas antigamente de missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. Hoje é chamado de liturgia da palavra e liturgia eucarística. Mas por que é importante esse nome antigo, missa dos catecúmenos e missa dos fiéis? Por que isso? Porque a gente tem que entender que passando da liturgia da palavra para a liturgia eucarística, nós vamos passar para um outro mundo, por assim dizer. A primeira parte da missa, essa da liturgia da palavra, é uma parte mais missionária. Ou seja, a primeira parte da missa é uma parte onde os não fiéis podem participar tranquilamente. Era a parte em que os catecúmenos participavam. Quem é o catecúmeno? O catecúmeno é uma pessoa que está se preparando para o batismo. Então, na igreja antiga, como era a celebração da missa? Era assim. Vinha todo mundo para a missa, fiéis, catecúmenos, né? Às vezes algum pagão curioso até podia entrar e ouvia a liturgia da palavra, as leituras, o Evangelho, a homilia do bispo, do padre, a pregação. Então a gente vê que essa parte ela é mais missionária, ela é voltada mais para a conversão, né? É uma pregação para as pessoas mudarem de vida, tanto os fiéis melhorarem a sua vida cristã, como também para aqueles que não são tão fiéis assim, se converterem e crerem no Evangelho. Essa é a primeira parte da missa. Então ela era chamada de missa dos catecúmenos, a liturgia da palavra. Essa parte em que pessoas que não eram iniciadas no cristianismo podiam tranquilamente participar. Quando terminava a homilia, a pregação da palavra de Deus, então os diáconos colocavam os catecúmenos para fora, né? Ainda hoje, na liturgia bizantina, né? Liturgia do Oriente, terminada a liturgia da palavra, né? Eles dizem: fora os catecúmenos, catecúmenos fora, fora os catecúmenos, às portas, às portas. Então, o que acontece? O que é que acontecia na prática? Os catecúmenos saíam e se fechavam as portas da igreja. E de portas fechadas, iniciava a liturgia eucarística. Está entendendo? Por quê? A liturgia eucarística era para os iniciados. Eram os arcanos. A palavra arcano quer dizer os segredos. Pouquíssima gente sabia o que acontecia durante a missa, porque era o sacramento, a presença de Cristo na Eucaristia, era algo que a igreja guardava com um zelo, ainda guarda, mas guardava como um zelo no segredo do arcano, porque não queria que as pérolas fossem tiradas aos poucos. Isso que a gente faz hoje, por exemplo, de celebrar a missa na televisão, para a igreja antiga seria um absurdo. A gente expor o sacramento da missa
para essa quantidade imensa de pagãos, de gente que está lá no zapping, né? Passando de canal em canal, e passa de um filme semi-pornográfico para uma missa. Passando na missa assim, e vendo lá a consagração, etc. Isso, para os cristãos antigos, era impensável. Veja, eu não estou criticando a transmissão da missa na televisão, porque hoje em dia, com a falta de sacerdotes, existem comunidades inteiras e pessoas que vivem, né, e alimentam a sua fé eucarística a partir dessas transmissões. Está entendendo? Então eu acho que é algo necessário hoje em dia transmitir missa na televisão, né? Eu conheço até comunidades religiosas que não têm padre, né? As irmãs moram numa paróquia do interior, lá não tem padre, mas elas têm o sacrário na casa delas. Elas colocam a televisão na capelinha, participam da missa pela televisão, e na hora da comunhão, uma delas, que é ministra da comunhão, vai ao sacrário e distribui a comunhão para as outras. Comunga e pronto, ali participaram da missa. É claro, evidente, não estou dizendo que é a mesma coisa de você estar presente na missa, está entendendo? Eu não estou aqui fazendo tudo igual. Não, tanto faz, é tudo igual. Não estou dizendo isso. Participar do sacrifício eucarístico na igreja, no mesmo ambiente, é completamente diferente de participar pela televisão. Mas a transmissão da missa na televisão, para dizer, nessa ausência de padres que nós temos, falta de vocações sacerdotais, é muitas vezes a forma dos fiéis cristãos se manterem. Quantas vezes, por exemplo, durante o regime comunista, né, na Europa Oriental, a Rádio Vaticano, que transmitia a Santa Missa, né, era sintonizada por cristãos que não tinham padre atrás da cortina de ferro. E eles colocavam lá o rádio no altar e ouviam a missa. Porque não tinha padre. Porque os comunistas perseguiam os padres. Colocavam os padres na prisão, acabou. Então, não estou criticando a transmissão, mas estou dizendo que os cristãos antigos tinham um zelo imenso pelo arcano, pelo segredo, não é? Na tradição eucarística, na liturgia, na missa dos fiéis. Então fechavam-se as portas e os cristãos celebravam de portas fechadas a liturgia eucarística. Estou dizendo isso por quê? Porque aqui é minha opinião, tá? Eu faço questão de esclarecer quando estou dizendo uma coisa que está num documento da igreja e quando estou dizendo uma coisa que é minha opinião. Por acaso tem um sujeito do qual eu aprendi esta opinião, que eu não sei se vocês ouviram falar dele, é o Padre Zé Ratzinger. Já ouviu falar dele? O Padre José Ratzinger, quando ele era padre jovem, na década de 70, ele escreveu um livro chamado O Novo Povo de Deus, não é? E nesse livro ele diz isso, que a liturgia da palavra é uma liturgia missionária, enquanto a liturgia eucarística ela não é tão missionária assim. Então calma lá, vamos pôr um freio. Estou dizendo isso por quê? Porque os católicos vão continuamente nas nossas paróquias pedir missa para tudo. Missa para a formatura do jardim da infância. Missa para repartição pública para o início do ano fiscal. Missa para não sei o que. Tudo é missa. Por que o católico pede missa? Porque ele não sabe pedir outra coisa. Na minha opinião, não é? Estas ocasiões em que existe um número grande de pagãos, de gente que é até batizado, mas que não é católico o suficiente, nessas ocasiões seria importante o padre celebrar a liturgia da palavra e não a missa.
Por quê? Porque, número 1, a liturgia da palavra ela é mais curta. Número 2, ela é voltada exatamente para isso, para uma pregação missionária, para as pessoas se converterem. E número 3, você não está tirando pérolas aos porcos. Desculpa a palavra politicamente incorreta, mas ela está no Evangelho. Né? Atirar pérolas aos porcos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a Eucaristia, que é o dom mais precioso que nós guardamos, e nós não podemos ficar expondo assim para um pessoal que não sabe o que é missa, entende? Você vê, por exemplo, formatura. Não é? A maior parte das universidades, pelo menos lá para as minhas bandas, lá em Cuiabá, eles querem fazer formatura unificada. Então todos os cursos fazem uma formatura só. Aí o que acontece? Os cursos individuais, então pedem missa. Vamos fazer uma missa de ação de graças. Aí o curso vai lá, faz a missa. Por quê? Terminada a missa é o momento que eles têm de se manifestar enquanto grupo. Entendeu? É a hora de entregar uma flor para a mãe, fazer homenagem para aquele professor especial, lembrar o aluno que foi falecido e não sei o quê. Fazer as várias homenagens. Então o que acontece? Eles participam da missa. A liturgia eucarística, para a maior parte daqueles rapazes e moças que estão se formando, ela é um negócio comprido, chato e sem significado. Entende? Aquela reza do padre lá no altar que não acaba mais nunca, né? Aquela formalidade que para eles não tem sentido nenhum e que para nós é o centro da nossa fé. Entende? Então, se você faz uma liturgia da palavra, aquilo lá é rapidinho, é missionário, ajuda eles a se voltarem mais para a igreja e pronto. Eu já fiz várias vezes em formaturas, liturgias da palavra, o pessoal termina e diz: padre, que missa linda! Né? Que missa linda! Por quê? Porque não distingue, não sabe distinguir. E ainda mais, é mais curtinha, né? Em 40 minutos você fez tudo, até falou bastante. E sobra ainda uns 20 e tantos minutos para eles fazerem todas as homenagens que quiserem, tudo, entende? É uma coisa mais versátil. E você não perdeu ali o foco, que é mostrar uma igreja mais aberta, missionária, simpática, atraente para essas pessoas, né? Atraí-los com uma gota de mel para a verdade do Evangelho. Né? Então, estou dizendo isso um pouco porque nessa passagem da liturgia da palavra para a liturgia eucarística, a gente tem que entender que nós estamos agora entrando no centro de tudo. Nós estamos entrando naquilo que é o mais precioso para nós. Não é? Bom, uma palavra a respeito, só para concluir a questão da liturgia da palavra, uma palavra a respeito da homilia. A homilia, ela deveria ser feita sobre a palavra de Deus. Essa é uma homilia normal. É a explicação da palavra de Deus. Tá? Agora, é claro que essa palavra de Deus ela é explicada dentro da fé da igreja. De 2000 anos, isso quer dizer junto com a tradição. Mas é importante que não seja sermão, mas seja homilia. Sermão é um discurso, digamos assim, sobre qualquer assunto. Entende? O padre vai fazer um sermão, né? Ele vai falar. Então, ele pega um assunto variado, não tem nada a ver com a liturgia da palavra. Mas seja a homilia verdadeira, ou seja, a explicação da palavra de Deus ou dos mistérios que estão sendo celebrados. Vamos supor, é a ressurreição, é a ascensão, né? A Pentecostes. Você vai explicar aquele mistério celebrado. Ou então, até mesmo dentro da homilia, alguma espécie de mistagogia. O que é a palavra mistagogia? Nós já vimos, né? No aula passado, essa palavra já apareceu, né? Mysterion é o mistério de Deus, etc. Agogé é
é a questão de conduzir. Você conduz as pessoas como um pedagogo para os mistérios, a explicação, né, daqueles mistérios. Então, levar as pessoas a entender isso que estão celebrando. Tá? Então a homilia ela deveria se centrar nessas coisas. Havia um malveso, uma mania, né, na igreja de se fazer homilias sobre temas variados. Pegava um assunto de revista, né, um artigo de um filósofo. Homilia não é isso. Você pode fazer uma palestra sobre isso. Não está proibido o padre de falar, mas não é dentro da missa, né? Dentro da missa nós deveríamos focar nesses temas principais. O missal permite que, em ocasiões especiais, o padre fale de uma grave e urgente necessidade da comunidade. Por exemplo, todo mundo conhece aquela minha homilia que está aí postada no YouTube sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Aquilo foi uma homilia. Saiu completamente daquilo que é uma homilia normal. Não é sobre a palavra de Deus, não é sobre o mistério celebrado, não é sobre um dos ritos da missa, mas é sobre uma necessidade urgente da comunidade. Mas não é uma coisa que eu faço todo domingo. É algo que extraordinário, excepcional. O missal permite, mas é importante saber que isso não é a regra. Tá? A regra é que seja sobre essas três coisas. Ou a palavra de Deus, que é o normal, o mistério celebrado, ou um dos ritos da missa a serem explicados. Isso é o normal de uma homilia. Depois da homilia, então ali termina praticamente a missa dos catecúmenos. Terminou a homilia, fora catecúmenos, não é catecúmenos fora. Aí entra uma parte que é própria já dos fiéis, que ainda não é a liturgia eucarística, mas que já não é mais a liturgia dos catecúmenos, da palavra, porque ali é para gente que já está introduzida. É o credo, nos domingos. Não é? O que é o credo? O credo é o símbolo da fé. O que quer dizer a palavra símbolo da fé? Símbolon é uma coisa que une. Antigamente, por exemplo, quando um general romano ia para a guerra, ele levava um símbolo do imperador. Sei lá, imaginem um anel, né, que eles cortavam pela metade, ou um pedaço de madeira que cortava no meio. O general levava isso. Quando o imperador queria dizer, olha, vocês ao invés de irem pelo norte como nós tínhamos planejado, por favor, pegue o flanco direito e sigam para o sul. Chegava lá o mensageiro dando uma contra-ordem ao general. Como é que esse general sabia se essa mensagem era do imperador ou não era do imperador? O mensageiro vinha com aquele pedaço de madeira que tinha sido quebrado no meio. E o pedaço de madeira encaixava direitinho naquele outro. Então é sinal de que aquela mensagem é legítima, é verdadeira. Está entendendo? Então, assim, o símbolo é isso. Syn valem, syn é com. É esse encaixe, símbolo. Tá? Então, eles pegavam o símbolo, encaixavam no outro. Ah, sim, você é o mensageiro correto, eu acredito em você. Então surgiu entre os primeiros cristãos a prática de nós, antes de participarmos da Eucaristia, apresentarmos o símbolo da fé, o credo. O cara era estrangeiro, comerciante, estava de passagem ali naquela cidade e queria participar da Eucaristia. O bispo chegava e dizia, pera lá, mas você é fiel mesmo? Ou você é um herético, um pagão, um curioso, que quer descobrir o nosso arcano, descobrir o nosso mistério? Qual é a sua fé? Aí então, a pessoa professava, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o bispo
prestava atenção direitinho no credo para ver se tinha alguma palavrinha herética, para dizer, não, você não participa da nossa Eucaristia. Cai fora daqui. Você não é dos nossos. Então, quando todos os domingos vocês se levantam e professam a fé, façam isso sabendo que vocês estão apresentando a carteira de identidade de vocês, que torna vocês aptos de estar ali celebrando, de adentrar esses mistérios. Então o padre terminou a homilia: creio em Deus Pai. Eu vou entrar agora num lugar que nem todo mundo pode entrar. Eu vou entrar num mistério que só os fiéis conhecem. Mesmo que as portas da igreja permaneçam abertas, mesmo que esteja sendo transmitido pela televisão, nós estamos entrando no arcano, no centro da nossa fé. E é por isso que então, depois do símbolo da fé, vem a oração dos fiéis. O nome é chamado de oração universal, mas também de oração dos fiéis. O que quer dizer oração dos fiéis? Quer dizer que naquele momento são os fiéis exercendo o seu sacerdócio. Estão entendendo? Os fiéis estão ali exercendo o seu sacerdócio como sacerdócio batismal. Está entendendo? Não é uma coisa que você, eu estou ali rezando como qualquer pessoa poderia rezar. Não é qualquer pessoa poderia rezar. Você é um filho de Deus, você é um católico, você já é fiel, por isso você pode interceder pelo mundo inteiro. E é importante que a oração dos fiéis seja uma oração voltada para isto, para a realidade universal, e não intercessões para pessoas particulares. Que seja só intercessão por pessoas particulares, enquanto aquilo serve de trampolim para uma prece universal. Vamos supor, a comunidade tem uma ministra da comunhão que está com uma doença grave e quer rezar por ela. Então, você pode até fazer isso na oração dos fiéis, na oração universal, mas da seguinte maneira, por exemplo: rezemos por todos os doentes, de maneira especial por fulana, nossa ministra. Que o Senhor os console, lhes dê saúde, entende? E você vai e coloca aquela intenção, mas é importante que na oração dos fiéis o respiro seja universal. Entende? Porque é para todos. É algo que deve interessar a todos. Uma outra coisa importante ao confeccionar a oração dos fiéis é o seguinte: cuidado com a falta de fé de muita gente que escreve a oração dos fiéis nesses folhetos, nesses livrinhos de liturgia, etc, etc. Muitas vezes quem escreveu aquela oração não tem fé. Como é que a gente distingue isso? Porque a gente vê que é uma oração recado. O que é oração recado? Oração recado é quando você não está falando com Deus pedindo a intervenção divina. Você está dando um recadinho para o irmão que está do lado. Né? É como se dissesse assim: fulano aqui passou a missa inteira me incomodando, tossindo. Aí eu vou e digo assim: rezemos para que as pessoas sejam caridosas uns com os outros e façam silêncio durante a missa para nós podermos ouvir a palavra de Deus. Isso é oração recado. Você não está falando com Deus, você está dando um recado para o cara que está do lado ali. Então existe muita gente sem fé, principalmente o pessoal, né, que é mais voltado para essa socialização do cristianismo, né? O cristianismo enquanto agenda social, transformação da sociedade, engenharia social, teologia da libertação. Eles fazem oração recado para que os cristãos se conscientizem cada vez mais de que precisam partilhar seus bens com os pobres. Rezemos ao Senhor.
isto não é uma oração propriamente dita. Isso é um recado para a comunidade. Você não está falando com Deus, você está falando com a comunidade. Você está dando um recado de conscientização. Se você quisesse realmente rezar pelos pobres, você diria assim. Você pediria uma intervenção divina. Você diria: Senhor, vós que amais os pobres, vós que manifestais o vosso amor ao pobre como através do vosso Filho Jesus e da Igreja, olhai compassivo para aqueles que mais necessitam. Enviai o vosso anjo consolador para que os conforte nesse dia, eles tenham o que comer. E tocai o coração das pessoas, para que sejam generosos e caridosos. Por isso nós os pedimos, Senhor. Está entendendo? Você está pedindo uma intervenção divina. A oração, para ela ser legítima, verdadeira, autêntica, precisa ser uma oração onde eu realmente estou me dirigindo a Deus e não estou usando um recurso pedagógico para conscientizar a comunidade de um dever que ela tem, né? Chegar a dizer assim: para que os cristãos se conscientizem que devem pagar o dízimo, rezemos ao Senhor. Isso não é oração, gente. Isso é recadinho. Entende? Agora, se você chega e diz assim: Senhor, do nosso pouco nós vos oferecemos um sacrifício dos nossos bens. Algo que não é o resto, a sobra do nosso dia a dia, mas que é uma verdadeira expressão do nosso amor para convosco. Recebei, Senhor, e aceitai nossa oferta, porque vós sois benigno e compassivo. Vós não necessitais do nosso dom, porém, abri vosso coração e generosamente recebei esse penhor de amor. Entende? Isso é oração. Você está falando com Deus realmente. Você não está dando recado para as pessoas. Está claro isso para vocês? Então, muito cuidado que, assim, é uma coisa que vai moldando a nossa mentalidade sem a gente perceber. Sem a gente perceber, a gente perde a transcendência da oração. E de repente é a comunidade aqui, com o teto fechado, falando consigo mesma. Acabou o transcendente. Cadê Deus? Cadê o encontro com o outro, com a alteridade? Entenderam? Então a oração dos fiéis, ela é essa realidade de dirigir a Deus preces e súplicas a partir do nosso sacerdócio batismal. Os fiéis podem e devem oferecer a Deus suas preces, não somente através do ministro sacerdote, né? Mas enquanto fiéis batizados. E aí então começa a liturgia eucarística propriamente dita. É importante a gente saber que toda a liturgia eucarística está montada em cima das palavras da instituição de Nosso Senhor. Assim como a liturgia da palavra está montada em cima da liturgia sinagogal, né? A primeira parte da missa, a missa dos catecúmenos, a missa da liturgia da palavra, é aquilo que os judeus faziam nas sinagogas. Liam a palavra de Deus, né? E cantavam salmos. Então, a primeira parte nós herdamos dos judeus. A segunda parte tem influência judaica também, mas ela é sobretudo aquilo que Nosso Senhor fez na última ceia. E o que é que Nosso Senhor fez na última ceia? Olha só o relato que a gente encontra na Eucaristia, no próprio Novo Testamento. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, né? Então olha esses 4 verbos. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu aos discípulos. Aqui nós temos 4 pontos importantes da liturgia eucarística. Tomou o pão, é o ofertório. Esse tomou o pão de Jesus pode ser um tomou o pão simples.
Tipo, o pão está ali do lado, o padre pega, toma o pão e coloca sobre o altar. Mas pode ser um tomou o pão maiúsculo, digamos assim, através da procissão das ofertas. Ou seja, em que os fiéis levam ao altar as suas ofertas e o padre toma nas mãos essa realidade oferecida. Tá? Mas aqui, opinião minha, novamente. Eu acho que é importante que as nossas procissões de ofertório, de preparação das ofertas, sejam verdadeiras ofertas. Nós temos a mania de fazer tudo simbólico, de transformar a missa numa sala de aula. Entendeu? Numa coisa simbólica. Então, aí o cara vai e pega um símbolo de alguma coisa. Trazemos a luta do trabalhador. Aí o cara entra lá com a enxada. Primeiro, o sujeito que está segurando aquela enxada nunca pegou numa enxada na vida. Segundo, a enxada não está sendo oferecida para ninguém, porque depois quem levou a enxada vai levar a enxada de volta para casa. Entende? E aquilo lá não é uma oferta, é um recadinho. Novamente, a falta de transcendência, entende? É uma instância pedagógica. A gente transformou a missa numa pedagogia. Vamos ensinar alguma coisa para o povo. Quer dizer, quem faz esse tipo de coisa, a gente se pergunta se a pessoa crê numa intervenção divina. Crê em algo que está sendo realmente oferecido para Deus, transcendente, eterno e imortal. Porque a impressão que a gente tem é que ele está simplesmente fazendo um teatrinho para a plateia, dando um recadinho de conscientização. Então, gente, o problema da liturgia engajada politicamente é exatamente esse. A liturgia engajada politicamente, ela é cansada, ela é cansativa, é um negócio entediante, porque é sempre um recadinho atrás do outro, um recadinho atrás do outro. Não existe verdadeira transcendência. É um negócio sufocante e fechado. O que é uma verdadeira procissão das ofertas? A procissão das ofertas é quando você leva algo realmente para o altar. Vamos supor, os vicentinos estão fazendo uma coleta de alimentos não perecíveis. Então, na hora do ofertório, aqueles alimentos entram na procissão. Você realmente está dando algo para a igreja e para os pobres. Junto com o pão e o vinho. Está entendendo? Na minha opinião, é importante a gente buscar a verdade da liturgia. Tudo aquilo que na liturgia é meio falso deve ser evitado. Isso aqui é a opinião minha, não estou falando nenhuma lei. Então, tipo, velas falsas, né? Negócio assim que não é vela, é um tubo com a vela dentro, né? Não, o bonito é ver uma vela de cera que se consome. Ah, mas suja, mas é verdadeira. Flores falsas, não é? Não, gente, é a flor é flor real, entende? A gente ultimamente pegamos essa mania do prático, porém o prático não é verdadeiro, entende? Então, se você vai fazer uma oferta, vamos levar um violão no ofertório. Então, você está dando violão para a igreja? É um dom real? Então leva o violão. Mas você está entregando? É o que a comunidade está precisando? Entendeu? Você está entregando isso de presente para a igreja? É isso? Por quê? Porque senão nós terminamos fazendo da missa uma coisa assim só pedagógica e que não tem verdade existencial. Não é? Dentro do ofertório, na antiguidade, o padre recebia realmente as ofertas. Então muitas vezes recebia até animais, entendeu? O fulano levava uma galinha, etc. E quando ele terminava de receber as ofertas, ele estava com as mãos sujas. E então precisava lavar as mãos. É por isso que hoje, depois que ele recebe as ofertas, o padre lava as mãos.
Então, todas as vezes que você participar de uma missa e você vir o padre lavando as mãos, você deveria se perguntar: o que é que eu estou oferecendo a Deus para que o padre lave as mãos? O que é que eu pus na mão do padre? Não é? O que é que hoje eu estou levando para o altar? Não somente aquele dinheiro que eu coloquei na sacola, mas as minhas angústias, minhas preocupações, minhas dores, o meu sacrifício. O que é que está sendo ofertado ali? Não é? Aquilo que foi simbolicamente ofertado na procissão das ofertas deve ser um símbolo real de oferecimento de algo. Agora, aquilo lá é simbólico no sentido que é a expressão visível e real de uma oferta, porém, existe a oferta invisível, não é? Que é muito mais importante, que é o sacrifício espiritual que está sendo feito por todos os fiéis. Eu estou me oferecendo para Deus. Claro, nós estamos oferecendo também o pão e o vinho, para que sejam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Mas, quando a gente faz a oração no ofertório, nós estamos colocando ali, oferecendo para Deus pão e vinho, porque existe ali algo de obra humana. É interessante a gente notar uma coisa. Por que é que Jesus não escolheu como símbolos eucarísticos coisas que estão na natureza? Por exemplo, ele podia pegar água e uma maçã. A água você pega ali na fonte, já está feita. A maçã você pega do pé, já está feito. Não, ele não fez isso. Ele pegou algo que precisava ser confeccionado, pão e vinho. Vinho não existe na natureza. A uva tem que ser esmagada, tem que ser fermentada, né? Tem que se filtrar e aí fazer o vinho. Pão não existe na natureza. O trigo precisa ser colhido, moído, né? Preparada a massa, assado, e aí é pão. Por quê? Porque é fruto da terra, ou seja, algo feito por Deus, e do trabalho humano. Nós oferecemos ali, na patena e no cálice, existe um microcosmos, um pequeno mundo. É o mundo da criação de Deus e da história humana. Não é somente o que Deus fez, mas é também o que nós fizemos com o que Deus fez. Entende? Não é algo somente da criação, mas é algo da história do homem. Pão e vinho não são coisas naturais, mas são confecções humanas. É criação de Deus com a colaboração humana. Então, nós colocamos ali também, na patena, no cálice, toda a nossa história. O que você fez de sua vida? O que você fez daquilo que Deus fez? Sua história, pessoal. É importante, então, ofertar em sacrifício. De tal forma que quando o padre diz, usando as palavras de Cristo, isto é meu corpo que é dado, isto é meu sangue que é derramado, exista também no coração cristão um oferecimento de si, um oferecimento de sua história. Mesmo que o que você tenha para oferecer a Deus seja simplesmente o seu pecado, para que Ele o destrua. Entende? Mas ponha algo na patena, ponha algo no cálice, espiritualmente. Então, no ofertório, ali Deus recebe. Então, Jesus tomou o pão. Jesus tomou o cálice. Esse é o primeiro verbo. O verbo, né, que ali Jesus está tomando. Ele está tomando nas suas mãos algo que você está entregando. Terminado o ofertório, não é?
que é importante lembrar que esse oferecimento, embora seja você quem faça, ele passa pelas mãos do sacerdote. Nós fazemos aquela oração. O padre diz assim: Orate fratres, orai irmãos, para que o meu... Eu vou traduzir como está no latim ao pé da letra. Orai irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É interessante, o padre, no latim original, ele não diz para que o nosso sacrifício. Em português está traduzido nosso sacrifício, né? Mas não sei se a nova tradução que será aprovada vai fazer essa distinção, meu e vosso sacrifício. Por quê? Porque meu e vosso significa que o sacrifício dos fiéis e o sacrifício do padre tem uma distinção. A forma de o padre se oferecer é diferente da forma do fiel se oferecer. Existe uma diferença nos dois sacerdócios, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal. Meu e vosso sacrifício. Então, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí os fiéis fazem uma oração belíssima, que na verdade não é oração, porque é um diálogo com o padre. O padre diz para os fiéis: rezem, e os fiéis respondem um desejo, respondendo ao padre: receba o Senhor. Está falando de Deus na terceira pessoa. Aqui é o fiel falando com o padre a respeito de Deus. Receba o Senhor por tuas mãos, a mão do padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A gente repete esse negócio e pouca gente para prestar atenção no que está dizendo. Tá? Às vezes as pessoas nem sabem o que estão dizendo e dizem assim: receba, ó Senhor, por tuas mãos. Não, não é ó Senhor. Eu não estou falando com Deus. Eu estou falando com o Padre. Receba, ó Senhor Deus, terceira pessoa, por tuas mãos, segunda pessoa, sacerdote, esse sacrifício, para a glória do seu nome, terceira pessoa, Deus, para o nosso bem, primeira pessoa do plural, e de toda a Santa Igreja. Então, nós oferecemos pela mão do Padre. São as mãos que levam a Deus. Esse é o sacerdote. É o pontífice que faz a ponte entre o povo e Deus. Quando um fiel se aproxima de um padre e beija a mão do padre, você está beijando as mãos através das quais o sacrifício da sua vida é oferecido a Deus. Isso é precioso. As mãos do Padre são ungidas, por mais que sejam mãos pecaminosas, por mais que sejam mãos de um sujeito que não merece estar ali no altar. E nós, padres, sabemos que nós não merecemos celebrar a missa. Mas nós cremos que aquelas mãos não são mãos simplesmente humanas, mas nós vemos na mão do sacerdote a mão chagada do ressuscitado. As mãos de Cristo. Receba o Senhor por tuas mãos. Mãos de Cristo. Mãos chagadas. Quando Deus deu ao Padre Pio de Pietrelcina o dom dos estigmas, das chagas, Deus concedeu a esse sacerdote santo a graça de tornar visível aquilo que é a mão de todo padre, de todo sacerdote. Padre Pio somente tinha as chagas visíveis, mas todo padre tem estas chagas gloriosas. Receba o Senhor por tuas mãos, a mão sacerdotal. E aí então acontece aquele diálogo fantástico do início da oração eucarística. Para vocês verem como a gente não tem noção, né, da antiguidade das coisas.
Existe um livro chamado Tradição Apostólica, que foi escrito por um bispo chamado Hipólito, Santo Hipólito. Na verdade, ele era antipapa. Antipapa quer dizer o seguinte: foi um papa que foi escolhido de forma irregular, porque já tinha um papa. Aí ele foi escolhido papa também. Então, naquela época, tinha dois papas. Um papa verdadeiro e um papa que não era o verdadeiro. E Santo Hipólito, ele era o papa que não era o verdadeiro. Hipólito era meio tradicionalista. Ou seja, ele ficou horrorizado porque no terceiro século, ou seja, o século no qual ele viveu, a igreja começou a celebrar em latim. E isso era um modernismo, uma coisa assim horrível. Por quê? Imagina, os evangelhos foram escritos em grego. Nós sempre celebramos em grego, porque a igreja de Roma, né, os cristãos de Roma falavam grego até o terceiro século. A maior parte da comunidade. Por quê? Por razões históricas. Ou seja, a maior parte da comunidade cristã de Roma fazia parte do gueto judeu, ou seja, eram judeus que estavam em Roma. Esses judeus eram todos mercadores, comerciantes, etc. E eles falavam grego, que era o inglês da época, ou seja, a língua internacional. Então, não sei se vocês já se deram conta, quando São Paulo escreve a carta aos romanos, né, ele escreve em grego. Mas não falavam latim em Roma? Sim, mas a comunidade cristã falava grego. Está entendendo? Então, a comunidade cristã, durante os 3 primeiros séculos, celebrava em grego, que era a língua na qual foram escritos os evangelhos. Então, Santo Hipólito dizia: não, nós vamos celebrar na língua sagrada, que é grego. Ah, mas ninguém entende, não tem problema. Então, teve um grupo de modernistas que quis começar a celebrar em latim, que era a língua que todo mundo entendia. Entendeu o problema? Então Santo Hipólito reagiu, disse: não, de jeito nenhum. Então esse papa modernoso que está aí, né, rachou, teve um cisma, e ele brigou, ele queria manter a tradição apostólica. Então, na tradição apostólica de Santo Hipólito, ou seja, nós estamos aqui falando no século III de um tradicionalista. Então quer dizer que ele está falando de uma coisa mais antiga do que o século III, que ele alega ser tradição vinda dos apóstolos. Então, ele vai e começa a oração eucarística dele. E ele diz assim: o Senhor esteja convosco. Resposta: e com o teu espírito. Corações ao alto. O nosso coração está no Senhor, está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, né? É nosso dever e nossa salvação. A tradução nossa brasileira, ela sai um pouco do original latino, né? O original latino, ao pé da letra, é Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, et cum spiritu tuo, e com o teu espírito. Sursum corda, corações ao alto, né? Habemus ad Dominum. Temos o coração voltado para o Senhor. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Demos graça ao Senhor nosso Deus. Dignum et justum est. É digno e justo. Esse diálogo que nós temos ainda hoje em português, traduzido mais ou menos, né? Bem mais ou menos na tradução, mas esse diálogo, gente, é exposto por Santo Hipólito no século III como sendo algo da tradição apostólica. Você está entendendo a antiguidade daquilo que a gente celebra? Sem se dar conta? Então um sujeito que numa equipe de liturgia diz: vamos fazer um negócio diferente aí, está mudando uma tradição que ele não faz ideia da antiguidade. A oração eucarística segunda, ela é baseada nesse cânon de Hipólito. Então nós estamos falando de uma oração eucarística que já estava lá no século III. A oração eucarística primeira, chamada cânon romano, ela é exposta por Santo Ambrósio no século IV
O núcleo da oração eucarística primeira, o cânon romano, já está lá no século IV. Quer dizer, nós estamos falando de coisas antiquíssimas. Está entendendo? Se você vai ver todo esse esquema da liturgia eucarística que nós estamos expondo aqui, de liturgia da palavra, depois liturgia eucarística, isso e aquilo, está tudo isso relatado no ano 150 depois de Cristo, por Justino, o mártir. Vocês podem ler o texto, aconselho depois vocês deem uma olhada no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345. 1345. Vocês vão encontrar o texto de Justino explicando para o imperador, né, como é que se faz a celebração cristã. O imperador Antonino Pio, que foi quem recebeu essa apologia, essa defesa do cristianismo, ele foi imperador entre 138 até 161 depois de Cristo. A data dessa apologia é mais ou menos 150 depois de Cristo. E está lá o relato. Ele diz: no dia do sol, como é chamado, dia do sol, domingo, né? Sunday, Sonntag, dia do sol. Reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Antigo e Novo Testamento. Comentários dos apóstolos, Novo Testamento. Escritos dos profetas, Antigo Testamento. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos, homilia. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos. Oração dos fiéis. E por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos para a nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com um ósculo. Abraço da paz. Que nessa época era feita antes do ofertório. Aqui. Em seguida leva-se àquele que preside aos irmãos pão, um cálice de água e de vinho misturados. Procissão das ofertas. 150 depois de Cristo, criançada. O negócio aqui é sério. Aí vem um sujeitinho de uma equipe de liturgia querendo fazer diferente. Vê se enxerga, compadre. Nós estamos mantendo essa tradição há 2000 anos e agora você que é mais bonito que os outros quer mudar? Você não entende nem a antiguidade, nem a importância, nem a profundidade daquilo que você está mudando. É muita presunção. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo. Oração eucarística. No nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. O original grego aqui, ele está escrevendo em grego, né? Lembra que Hipólito escrevia em grego, que é tradicionalista. Eucaristia, que significa ação de graças. Né? Então ele rende graças longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e ação de graça, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. É o amém final da oração eucarística. Depois de o presidente ter feito ação de graças, o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Catecismo da Igreja Católica, número 1345. Nós estamos aqui diante de um relato do ano 150 depois de Cristo. Seja protestante depois disso. Tem jeito de ser protestante depois de um troço desse?
Entende? Venha me dizer que a missa que nós celebramos não é a missa que vem do tempo dos apóstolos. Nós temos um relato de 150 depois de Cristo. Pensa bem na situação. Então, a oração eucarística, este dar graças, está aí desde o início, essa grande oração eucarística. Então, olha os verbos. Jesus tomou o pão, ofertório, deu graças. Oração eucarística. O que nós fazemos na oração eucarística? Começamos com o prefácio, que é um grande louvor a Deus, não é? Que termina unindo o nosso louvor aqui da terra com o louvor dos anjos do céu. Todas as tradições litúrgicas terminam com o canto dos anjos. Santo, santo, santo. Está lá em Isaías capítulo 6. Quando nós cantamos o santo, nós estamos cantando não somente nós aqui. Não somos nós somente louvando aqui na terra. Nós sabemos que em cada missa nós estamos elevando a Deus um canto que é cantado para Ele no céu por todos os anjos e santos. Nós não estamos sozinhos. O nosso louvor é ajudado por essa assembleia de irmãos, que são os santos e os anjos, que cantam conosco o louvor a Deus. Então todas as vezes que nós cantarmos o santo, né, nós estamos cantando isso. Né? Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. O que é Deus Sabaoth? É o Deus dos exércitos celestes. Traduzido muito, assim, metaforicamente por Deus do universo. Porque, assim, os exércitos celestes, os anjos, né, na cosmologia tradicional, os anjos são responsáveis também pelo movimento das estrelas, dos astros, não é? Então, os exércitos celestes, aí, tentando interpretar isso, disseram Deus do universo. Ou seja, Deus dos exércitos celestes. A verdade é que os primeiros cristãos nem se preocuparam de traduzir, porque Sabaoth é uma palavra hebraica. Não é latim. Então não se preocuparam. Então nós poderíamos tranquilamente em português dizer Santo, 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 Senhor Deus Sabaoth. Acabou. A gente tem tanta palavra hebraica que não se traduz. Aleluia não se traduz. Amém não se traduz. Né? Tudo bem. Mas traduziram. Deixa lá. O importante é saber que o santo foi feito para ser cantado. Então se puder cantar, é preferível que se cante o santo. Né? E depois do canto do santo, em que nós cantamos junto com os anjos, acontece então o momento da consagração. Né? Então, como esse momento da consagração é muito importante, nós vamos deixar para a próxima aula. E lembrando que esta realidade da consagração, que traz a presença de Jesus eucarístico, é precedida por esse canto dos anjos, que a liturgia bizantina, né, recorda. Jesus vem escoltado pelos anjos. Uma multidão, né, miríades de anjos, vem escoltando Jesus e trazendo Jesus. Então o santo que nós cantamos está intimamente ligado com a vinda do santo. Bendito que vem em nome do Senhor. É o louvor ao Cristo que vem feito pelos anjos. Mas isso a gente vê na próxima aula.